Olá pessoal, professor Alex Bruno. Nós vimos na aula passada sobre o assunto conjunto dos números racionais. Na aula de hoje eu vou estar explicando sobre o conjunto dos números reais. Então parte para cima e vamos estudar. Conjunto dos números reais. Versão brasileira. A união dos conjuntos de números racionais e irracionais gera o conjunto dos números reais. Um número real ou é racional ou é irracional. Como está destacado aqui no texto, o conjunto dos números irracionais unido com o conjunto dos números racionais gera o conjunto dos números reais. No conjunto dos reais, existem alguns subconjuntos notáveis. São eles: o conjunto dos números reais não nulos, que é semelhante à ideia dos racionais que nós já vimos, né? Vai ser todos os números reais com exceção do elemento zero. Há também o conjunto dos números reais não negativos, que vai ser simbolizado aqui pelo R com um símbolozinho de mais. O conjunto dos números reais não positivos, que vai ser indicado pelo R com um tracinho negativo aqui também. Quanto à relação de inclusão, podemos concluir o seguinte: o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. E, finalmente, o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos números reais. Separadamente desses conjuntos, nós temos o conjunto dos irracionais, que está contido nos reais. Esquematizando esses conjuntos em um diagrama, nós podemos concluir que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos racionais. Perceba que o conjunto dos irracionais não tem elemento comum com os racionais. E da união dos racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Então, juntando todos esses conjuntos, forma-se os números reais. Intervalos reais. O conjunto dos números reais também possui subconjuntos denominados intervalos. E esses subconjuntos são determinados por meio de desigualdades, que são esses símbolos aqui. O símbolo de menor que e maior que. Foi explicado na primeira aula como identificar qual símbolo significa menor que e qual símbolo significa maior que. A dica foi o seguinte: você marca um traço bem aqui no símbolo e aquele símbolo que mais se parece com um 4, a partir do risco, vai significar menor que. E o que mais se parece com o 7 vai significar maior que. Então, vamos verificar um exemplo de intervalo real. Representar o conjunto de números maiores que 2 e menores que 5. Algebricamente, nós podemos representar esse intervalo da seguinte maneira: x pertence ao conjunto dos reais, tal que o 2 é menor do que x e x vai ser menor que 5. E fecha a chave. Então, lembrando aqui, x quer dizer que é um elemento desse conjunto que eu estou formando. Ele vai pertencer ao conjunto dos reais. Esse traço em diagonal significa a expressão tal que. E aí, o 2 é menor do que esse elemento. E esse elemento é menor do que 5. Então, está aqui a representação. Geometricamente, nós podemos representar esse intervalo da seguinte maneira. Marcamos os números numa reta numérica. Você pode até usar uma régua para facilitar o espaçamento. E nos intervalos que foram marcados aqui, que vão ser maiores do que 2 e menores que 5, você vai marcar uma bolinha no 2 e no 5.
Como esses números são maiores do que 2, ou seja, o 2 não faz parte desse conjunto, a bolinha fica em branco. E eles são menores do que 5, então o 5 não faz parte desse conjunto, porque 5 não vai ser menor do que o próprio 5. E a partir daí, você marca um risco nesse espaço entre 2 e 5, da seguinte maneira. Essa é a representação geométrica do intervalo entre 2 e 5. Basicamente, há 4 representações dos intervalos reais. Vamos ao primeiro deles. Intervalo aberto nos extremos. Nós temos aqui essa representação A e B como se fossem quaisquer números reais. E perceba inicialmente que o colchete está com as perninhas para fora, né? Então é o seguinte, essa representação indica que o intervalo é entre o número A e o número B. E toda vez que o colchete estiver com a perna para fora, quer dizer que esse primeiro elemento não faz parte do intervalo. E aqui também está com o colchete para fora, com as pernas para fora. Então, esse outro número, que está representado pela letra B, ele também não faz parte do conjunto. Então, como é que nós representamos? É semelhante ao que eu expliquei ainda agorinha. X pertence aos reais, tal que aquele número vai ser menor do que x. E x é menor do que o B. Vamos a um exemplo com números. Vamos representar algebricamente e geometricamente o intervalo entre 2 e 5. Perceba como é que está o colchete aqui, com as pernas para fora. Então, sempre quando você for representar algebricamente, você irá começar da seguinte maneira. X pertence aos reais. Todas as vezes você vai começar dessa forma. Por mais que você não tenha muita familiaridade com a matemática, é fácil esse começo. Você vai escrever x pertence aos reais, tal que... E agora você vai indicar o número 2 é menor do que x. E x é menor do que 5. Então, nós temos aí a representação. E agora, a representação geométrica é semelhante à que nós já vimos. Você marca a reta numérica e indica os números que estão no intervalo 2 e 5. Você vai colocar uma bolinha no 2 e no 5 e vai analisar a seguinte situação. Os números são maiores do que 2, né? O 2 é menor do que o elemento desse intervalo. Então, ele não faz parte desse intervalo aqui. Então, dessa forma, nós não pintamos a bolinha. Deixa em branco. O 5 vai ser maior do que qualquer elemento desse intervalo aí. Então, também nós vamos deixar a bolinha em branco, porque o 5 não faz parte do intervalo. E entre o 2 e o 5, nós vamos marcar aqui, pintar esse espaço. Essa é a representação geométrica do intervalo aberto em 2 e aberto em 5. Intervalo fechado nos extremos. Quando o intervalo é fechado, perceba que o colchete fica com as pernas para dentro. Então, nós temos aqui o número que é indicado pela letra A, o número que é indicado pela letra B, e aqui é fechado, quer dizer que o número A ele vai fazer parte do intervalo e o número B também. Nós representamos algebricamente da seguinte maneira. X pertence ao conjunto dos reais, tal que o A ele vai ser menor ou igual a x, que é o elemento. E x vai ser menor ou igual a b, que é o segundo elemento. Vamos então representar o intervalo fechado em menos 2 e fechado em 3. Essa explicação fechada você observa pelo colchete. Nesse momento o intervalo é fechado em menos 2. Vamos representar algebricamente. Você sempre começa com x pertence ao conjunto dos reais, tal que menos 2 vai ser menor ou igual a x.
e x vai ser menor ou igual a 3. Por que eu botei esse símbolo de igual? Porque o intervalo é fechado. Esse colchete quer dizer que o número vai ser aqui entre 2 e 3, mas pode também ser o 2. No exemplo anterior, olha só, o intervalo é aberto, então ele vai ser apenas maior do que 2 e menor do que 5, mas não vai contar com o 2 e 5. E agora vamos à representação geométrica. Marcamos os números na reta numérica e vamos identificar. O intervalo é entre menos 2 e 3. Marca-se uma bolinha no número 2. Marca-se uma bolinha no número 3. E agora observa. O intervalo é fechado em 2, ou seja, o 2 faz parte desse intervalo. Portanto, você pinta a bolinha aqui de caneta. Indicando a bolinha pintada significa que o 2 faz parte do intervalo. E o 3 também, ó, o intervalo é fechado em 3. Então, eu vou pintar aqui a bolinha no número 3. E para finalizar, você vai aqui, ó, pintar esse espaço entre o menos 2 e o 3. E aí, tá fácil ou tá difícil? Deixa nos comentários aí. Nós temos também o intervalo que é aberto à direita, de extremos A e B, também chamado de fechado à esquerda. Nós vamos ficar com apenas uma denominação para não confundir. Então, nós vamos chamar esse intervalo de aberto à direita. Perceba o seguinte, ó, que o A vai fazer parte do intervalo, ó, o colchete com a perninha para dentro quer dizer que esse número faz parte do intervalo. E o B não faz parte do intervalo, ó, o colchete está com a perninha para fora. Algebricamente, nós representamos assim, ó, x pertence ao conjunto dos reais, tal que o A é menor ou igual a x. E x vai ser menor do que B. Ele é apenas menor que B. B não faz parte desse intervalo. Vamos dar um exemplo. Representar de maneira algébrica o intervalo fechado em 0 e aberto em 2. X pertence ao conjunto dos reais, tal que o 0 é menor ou igual, olha, intervalo fechado quer dizer que o 0 é menor ou igual a x. E x vai ser menor do que 2. E agora a representação geométrica. Agora é aquele momento de você pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. Eu vou continuar agora. O intervalo é fechado em 0, então você vai marcar aqui uma bolinha no número 0 e aberto em 2, você vai marcar uma bolinha no número 2. Como o intervalo é fechado em 0, ou seja, o elemento aqui desse intervalo ele pode ser maior ou igual ao 0, então eu vou pintar a bolinha em cima do 0. E no 2, os elementos são apenas menores do que 2, mas sem contar com o 2. E agora eu vou fazer a marcação. E aí, conseguiu fazer? Para finalizar, nós temos o intervalo aberto à esquerda de extremos A e B, ou também chamado de fechado à direita. Nós vamos ter aqui, ó, perceba que o colchete está com a perna para fora, quer dizer que o A não faz parte do intervalo, e o B ele já vai fazer parte do intervalo, né? A perninha do colchete está para dentro do intervalo. Como é que representa algebricamente? X pertence ao conjunto dos reais, tal que A é menor do que X, lembrando que esse X é qualquer elemento desse conjunto dos reais, e X vai ser menor ou igual a B. Vamos representar aqui algebricamente e geometricamente o intervalo aberto em menos 3 e fechado em 1. Então, nesse momento, pausa o vídeo aí e tenta fazer a representação algébrica e geométrica. Se quiser voltar para poder lembrar, desde o primeiro exemplo, volte aí. Então, vou dar continuidade.
A representação algébrica. Todas as vezes que eu tiver que representar um intervalo, eu vou começar com x pertence aos reais. Tal que menos 3 é menor que x. E x é menor ou igual a 1. E a representação geométrica vai ser o seguinte. Você vai marcar os números na reta numérica e colocar um círculo em cima dos extremos desse intervalo. Menos 3, coloca uma bolinha em cima dele. E o número 1, você coloca uma bolinha em cima do número 1. Agora você vai analisar. Perceba aqui que é aberto em menos 3. Então, você não pinta a bolinha aqui. E é fechado em 1. Quer dizer que os números são menores ou iguais a 1. O 1 faz parte desse intervalo. Você pinta a bolinha. E para finalizar, você marca aqui, pintando o espaço entre menos 3 e 1. Existem também os denominados intervalos infinitos. Vamos aos casos aí. Nós temos aqui, aberto em menos infinito e aberto em A. Como é que eu represento algebricamente? X pertence aos reais, tal que x é menor do que A. Então, por exemplo, nós temos o intervalo aberto em menos infinito até o 5. Vamos fazer aqui a representação algébrica. X pertence aos reais, tal que o x é menor do que 5. Qualquer número que for menor do que 5 faz parte desse intervalo. E geometricamente nós representamos da seguinte maneira. Marca-se uma bolinha em cima do número 5, que é um extremo, e verificam. O 5 não faz parte do intervalo, o intervalo é aberto em 5. Então, você não vai pintar a bolinha. Como os números são do menos infinito até chegar no 5, você vai pintar todo esse espaçamento aqui e não vai ter fim. Fica, então, da seguinte maneira a representação. Segundo caso, intervalo aberto em menos infinito e fechado em A. Algebricamente, nós representamos. X pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual ao A. Vamos ao exemplo. Vamos representar o intervalo aqui, menos infinito e fechado em 3. Sempre nós começamos com x pertence aos reais. Tal que o x é menor ou igual a 3. Geometricamente, nós representamos, você marca uma bolinha em cima do extremo, que no caso é o 3, e como o intervalo é fechado em 3, ele faz parte do intervalo. Você vai pintar a bolinha que fica acima do 3. E aí, o conjunto são do menos infinito até chegar no 3. Você vai pintar, então, todo esse espaçamento aqui. Para compreender a matemática, você tem que estar atento, na lógica. Sempre que a matemática vai trabalhar com uma certa lógica. Aprender matemática é semelhante a aprender uma língua estrangeira. Você não aprende tudo do dia para a noite. A cada dia você vai aprendendo algo novo e com o tempo, você juntando todas as informações, você vai melhorando, aprimorando o seu aprendizado. Terceiro caso. O intervalo é fechado em A e aberto em mais infinito. Todas as vezes quando for indicado o símbolo de infinito, sempre o intervalo vai ser aberto no lado dele. Nunca pode ser fechado em infinito, até porque, já que não tem o último elemento, sempre vai ser aberto em infinito. A representação algébrica. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que A. Esse é o momento que
o aluno raiz, ele vai tentar representar aqui algebricamente e geometricamente sozinho antes de eu explicar. Vou começar a explicação então agora. Representação algébrica. X pertence aos reais. Tal que o x vai ser maior ou igual a menos 3. E agora nós vamos fazer a representação na reta numérica. No número menos 3, você vai marcar uma bolinha. E esse intervalo vai do mais infinito até chegar no menos 3. Então, você vai pintar esse espaçamento bem aqui. Finalmente, nós temos o intervalo aberto em A até o mais infinito. Algebricamente, nós representamos x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Então, você vai pausar o vídeo agora e vai tentar representar esse intervalo aberto em menos 2 até o mais infinito de maneira algébrica e depois de maneira geométrica. Eu vou prosseguir aqui a representação. Nós temos x pertence aos reais, tal que o x vai ser maior do que menos 2. E geometricamente nós temos, onde tem o número 2, você vai marcar aqui uma bolinha. Como o intervalo é do menos 2 até o mais infinito, então a partir do menos 2 você vai pintar todo esse espaçamento aqui. Como o 2 não faz parte do intervalo, o intervalo é aberto em menos 2, você não pinta a bolinha que está acima dele. E se liga nessa. Os símbolos de menos infinito e mais infinito não são números. E qualquer intervalo real sempre vai ser um conjunto infinito. No intervalo real, por menor que seja ele, há infinitos números entre um e outro. Então, por exemplo, no intervalo entre 0 e 1, há infinitos outros números nesse espaço aí. Tarefa da semana, você deve fazer no caderno, representar algebricamente os intervalos. Segunda questão, represente geometricamente os conjuntos, que são intervalos no caso. E aí aqui a terceira questão é uma questão de múltipla escolha. Fazem parte do conjunto dos irracionais, as dízimas, e aí você vai marcar a alternativa correta. Gente, bons estudos e uma ótima semana. Até a próxima, pessoal!